A Seara da Ciência é o Museu de Ciências da Universidade Federal do Ceará, que tem como missão realizar ações de divulgação científica para o público em geral, com especial atenção ao público estudantil. Dentre essas diversas atividades estão as exposições científicas permanentes e temporárias, feiras de ciências, observações astronômicas, produção de vídeos e de peças teatrais de temática científica. Santo de Casa é uma coleção de vídeos que homenageia personalidades que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura no estado do Ceará. Estes vídeos divulgam o trabalho de homens e mulheres que merecem nossa admiração e homenagem por suas realizações na pesquisa científica, na formação de novos talentos e na criação de novas tecnologias. A Seara da Ciência homenageia nesse 11º vídeo da série Santo de Casa o físico e professor Dermerval Carneiro, por sua permanente dedicação à astronomia no estado do Ceará, especialmente nas atividades de divulgação desta ciência para os jovens e para o público em geral. Como diretor do Planetário Rubens de Azevedo, do Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza, Dermerval vem desenvolvendo um intenso trabalho junto aos estudantes e aficionados da astronomia, com a oferta de espetáculos deslumbrantes sobre os astros do nosso universo. Realmente, o povo do Ceará é privilegiado por ter no estado um cearense tão abnegado nas atividades de ensino e de divulgação da astronomia. Dermerval tem um DNA científico especial. Foi discípulo direto de Rubens de Azevedo, este já laureado com o título de Santo de Casa pela Seara da Ciência, por considerá-lo um pioneiro em atividades de divulgação científica. Não é por acaso que os jovens cearenses se destacam em Olimpíadas nacionais e internacionais de astronomia e, consequentemente, venham trazendo muitas medalhas para o Ceará. Hoje, o estado conta com numerosos observatórios e planetários, e poucos são aqueles que não contaram com a mão do professor Dermerval. Neste vídeo, teremos depoimentos de alguns intelectuais sobre o professor Dermerval, como do físico José Carlos Carneiro, irmão do Dermerval e também professor de física do IFCE, em Fortaleza. Teremos também o pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, Nirês, diretor do Arquivo Nirês, é irmão do pioneiro Rubens de Azevedo. Além deles, teremos o professor Eliomárcio Rodrigues Moreira, que é outro discípulo de Rubens de Azevedo. É professor de astronomia e companheiro de Dermerval em muitos projetos. Recebemos também o professor Mauro Oliveira, professor do IFCE e importante apoiador de projetos do homenageado. Finalmente, contamos também com o depoimento do professor José Evangelista Moreira, do Departamento de Física da UFC e importante colaborador da Seara da Ciência. Eles irão ajudar a desenhar o perfil de Dermerval Carneiro, um homem iluminado pelas estrelas. Esse modelo aqui, gente, só tem 4 no mundo, que é um mais moderno, topo de linha das AIS. Esse moderníssimo planetário, com essa composição toda, faz as sessões maravilhosas, full dome, que tem aqui.
teremos um com a mesma tecnologia em Sobral e vai ser instalado agora, neste ano, um na cidade do Crato. O equipamento já chegou, já está lá, pronto para ser instalado. Bom, meu nome é Dermerval Carneiro Neto, eu herdei o nome do meu avô, que era uma pessoa influente, importante, na cidade de Massapê, no norte do Ceará, vizinho a Sobral. Eu nasci lá em Massapê junto com meus outros 3 irmãos, meus outros 2 irmãos, éramos 3, né? Nós viemos todos para Fortaleza, eu tinha 4 anos de idade. E viemos morar aqui na região do Benfica, numa ruazinha que era Vila Naide, hoje Rua Aurora, é uma ruazinha paralela a 13 de Maio, fica em frente à antiga Escola Técnica Federal do Ceará, que hoje é o Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica. Meu pai, Francisco Soares Carneiro, não teve instrução, ele mesmo dizia que estudou da história do gatinho para trás. A minha mãe fez até o curso chamado normal, né? Terminava, correspondente hoje ao ensino médio, e ambos eram filhos de fazendeiros lá no interior, em interiores diferentes. Mas a minha mãe foi a vida inteira modista, ela era costureira, foi assim que segurou, né, a barra financeira da casa durante esses anos todos. Então, mas ambos, a minha mãe cuidava da parte de educação, escolher as escolas, matricular, essa coisa toda. O meu pai não fazia essa parte, mas tinham sempre um conselho, ambos primavam pela educação. Todos exigiam muito estudar. Meu pai tinha até uns sermões que ele dizia: se não estudar, vai ser carreteiro como eu. Então, assim, a gente passou, da minha infância toda até os meus 23, 24 anos, eu morei ali na região, essa região aqui do Benfica. E fui estudante da Escola Técnica Federal do Ceará, no curso de mecânica. Logo vizinho ao estádio Presidente Vargas, quando tinha muito jogos assim, Fortaleza, Ceará, ou time de fora, eu ficava pastorando uns carros ali na rua e ganhava aqueles trocadinhos, né? As moedinhas. Essa foi uma parte. Estudei na escola municipal aqui dentro do Exército que havia. Também depois no Colégio Municipal Figueiras Lima, onde eu fiz todo o meu, que antigamente chamava de ginásio, hoje Fundamental 2. O ensino médio foi na escola técnica. E nessa época a gente, para entrar num colégio municipal, fazia um vestibular, que era o exame de admissão. Uma coisa difícil, 2.500 candidatos para 1.000 vagas. E eu consegui entrar. Outros irmãos estudaram no colégio Paulo VI e o outro no colégio Pia Marta, também tudo aqui próximo da região do Benfica. O Dermerval, ele sempre foi uma criança, quando criança, sempre muito calado, muito contemplativo, sempre pensativo. E eu daria muito para hoje saber o que é que passava naquela cabeça, naquela idade. Ele sempre teve esse viés de pensar e muito introspecto. Muita gente me chamava de cientista maluco. Mais tarde, na adolescência, alguns chamavam de professor Pardal, porque eu ficava meio desligado das coisas, eu ficava procurando mexer em cabos elétricos, em coisas assim, experimentais, com habilidade de cortar, pregar, criar. Meu pai tinha caixa de ferramentas, ele gostava disso, e eu fazia essas brincadeiras em casa. Então eu ficava, como muita gente ainda diz, e mesmo atualmente, eu sou muito calado. Dando palestra eu falo demais, alguém tem que me controlar. Mas em casa, no trabalho assim, eu não... Isso vem de lá, da infância. Eu ficava muito disperso, assim, sabe? Eu não estava ali ao lado da turma toda, jogando futebol. Eu só gostava de soltar a raia. Era a coisa mais avançada que eu podia. O resto era... Ficava olhando. Tem uma coisa interessante, um episódio que morou com a gente durante anos, uma senhora que eu não posso deixar de ler esse depoimento aqui, falando o nome dela, foi muito importante nas nossas vidas, se chama de Noélia, filha da tia Jacinta, que era a amizade da minha mãe lá no interior.
E ela brincava com a gente, porque ela quase mais ou menos, um pouco mais velha do que nós, a gente jogava aquele jogo de pedra, jogava as pedras para cima, pegava aqui e tal. Então ela passou anos com a gente, depois foi embora, casou, foi morar em São Paulo. Muitos anos depois, olha, veja bem, ela veio nos visitar, eu já era diretor do Planetário, isso foi agora, né, 2019, se eu não estou enganado, 2019, e eu levei a minha mãe com ela, foram assistir uma sessão no Planetário. Então a Noélia ficou, né, vislumbrada com aquele céu, aquela projeção de estrelas, planetas, galáxias que ela nunca tinha visto. Então, ao sair do Planetário, ela chamou minha mãe e disse: Lozinha, o nome da minha mãe era Maria Eloá, né? Moreira Carneiro. Maria Eloá de Souza Carneiro, meu pai Francisco Soares Carneiro. E ela chamava minha mãe de Lozinha. Lozinha, agora eu sei porque o Dermevalzinho pequeno ficava sentado no chão, olhando para o teto todo o tempo. Eu acho que esse menino já estava sonhando com esses negócios que ele fez aqui no Planetário. Uma coisa curiosa que eu fiquei, e eu ficava mesmo, sabe? Minha mãe, lá no Massapê, inclusive, quando queria ir para o centro da cidade, chegava para minha tia Elma, que eu tenho muito carinho, e dizia: Elminha, fica com o Dermevalzinho aqui enquanto eu vou para o centro. Eu sou o filho mais velho. E a tia Elma dizia: esse daí? Pode deixar aí tranquilo. A minha mãe me sentava com um ângulo de 90 graus na parede e eu ficava lá a manhã inteira olhando para aquelas festas de luz que tinha nas casas com telhas, né? Eu ficava imaginando ali que eram facas, imaginava mil e uma coisa. E a minha tia achava ótimo, porque eu não saía, lá eu fazia tudo. Eu ficava sentado aí a manhã toda, não tinha problema. Então, aí atingindo uns 15 anos, eu tinha uma curiosidade inaudita, uma coisa assim, uma paixão por geometria, sem entender muito o que era, porque aí não, naquela época a gente vai ter contato com os teoremas de geometria, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, já no oitavo, que hoje chama de oitavo, nono ano, né? Então apareceu um curso mirim de matemática, feito pela Universidade Federal do Ceará. E eu me inscrevi nesse curso, pedi dinheiro a um tio para pagar, porque tinha uma taxa, e nós não tínhamos dinheiro, não havia dinheiro na família para isso, né? Então eu vinha da 13 de maio, pegava a Juvito Feitosa e vinha a pé até o UFC, no campus do PC, para fazer esse curso de matemática. E quando eu fui apresentado a geometria de uma forma diferente, que é demonstrar os teoremas, isso com 15, 16 anos, eu despertei o interesse por essa área, e aí houve uma coincidência. As clientes da minha mãe, por sorte, aliás, por qualidade do trabalho dela e competência, eram pessoas ricas, do bairro chamado Aldeota, né? Pessoal rico. E que ela conheceu através de umas amizades que tinha aqui no Benfica, e apresentou essas mulheres ricas, via os vestidos que a minha mãe costurava e se encantaram por isso. Então, essas senhoras tinham filhos estudando no primário, que hoje seria o ensino fundamental 1. E relatando para minha mãe que tinha dificuldade no dever de casa das crianças e tal. Hoje, depois de muito adulto, já com mais de 50 anos, eu fui perceber que a minha mãe sabia que eu tinha alguma coisa diferente dos outros meninos. Não inteligência diferente, nada disso. Eu tinha um TDA, que hoje chama de TDAH. Na época era menino danado, né? Só que eu não tinha o H. Eu não era danado, mas eu não focava. Eu nunca assisti uma aula direito. Eu nunca assisti uma aula, seja de qual fosse a matéria. Então, por exemplo, na língua portuguesa, minha mãe me colocava professor particular, para poder eu aprender a juntar as letras, porque eu não focava isso aí. Mas eu tinha uma habilidade para ensinar aquelas crianças, filhas clientes da minha mãe. Resultado,
eu comecei a dar aula particular, com 16 anos, 15, 16 anos, para os filhos dessa senhora. Então apareceu um dinheirinho, né? Com esse dinheirinho eu comprei alguns livros de geometria que me ajudou no curso Mirim da Universidade Federal. Muitas delas eram próximas, aqui na Gentilândia. Eu ia, né, dava aula particular para essas crianças. E ensinar o dever de casa. Para um lado, para o cliente da minha mãe, foi um grande, né? Uma grande descoberta. Para minha mãe, um alívio, porque além de não estar em casa, olhando para as coisas, sem fazer nada, com aquela cabeça longe, que sempre foi. Para você ter uma ideia, na física, no ensino médio, eu nunca assisti uma aula completa. Como é que eu nunca fui reprovado também, mas como é que eu fazia? Próprio de quem tem esses negócios, sabe? Eu me virava sozinho. Esse pessoal que tem esse negócio, eles descobrem sua própria maneira de enfrentar o mundo. Ele descobre o seu meio, o seu caminho. Então, eu chegava em casa e eu estudava do meu jeito. E aí passava nas provas. E muitos professores chegavam a perguntar, rapaz, tu ficou... Eu estava lá em Saturno, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, um negócio complexo, se imaginar, cálculo vetorial, aqueles vetores lá, mas eu olhava e interpretava do meu jeito, só que aí eu ia estudar e, enfim. Dentro desse processo, eu me transformei em professor, né, de aula particular, entre 15 e 16 anos. Fiz o curso Mirim, eram 120 alunos, terminaram 3. Eu e mais 2 colegas. Porque eu me destaquei na geometria. Aí eu fui estudar, ler, né? Eu não lia os livros padrões dos colégios. Não me interessava, porque parecia que aquilo era uma regra. E eu confesso que sou indisciplinado para regras, né? Eu sempre fui. Mas se eu não fosse, eu também não tinha feito muita coisa. Isso tem um lado positivo. Eu lia outros livros. Então eu fui procurar na biblioteca do Colégio Municipal Figueiras Lima, onde eu fiz o ginásio. Eu lia a vida do Euclides, né? Galileu, Newton, até esse negócio de ficar olhando aquelas brechas de luz, né? Depois, quando eu fui estudar a vida desses caras, aí muita gente descobriu coisas aí com essas observações né, da infância, da adolescência, da juventude. E eu, então, comprei livros de geometria e fui estudando a vida desses geômetras, que vai devagarinho, o cara dizia, era astrônomo e matemático grego, astrônomo e matemático e filósofo grego, astrônomo da Academia Jônica, astrônomo, comecei a ouvir pela primeira vez isso daí. Aí, vai lá ver astronomia. Então, na época, eu estou falando, gente, início da década de 70, né? O que era mais óbvio para mim? Encontrar astrônomo no Ceará, em Fortaleza, onde eu estivesse perto. Aí, vieram os 17 anos. E um amigo da rua viu eu ficar falando, né? Olha adolescentes, todos indo para tertúlias, dançar com as meninas de 15, 16 anos. Na rua, numa vila, cheio de meninas e meninos, né? Com a taxa hormonal lá em cima. Eu ia falar sobre estrelas no grupo. Ninguém queria saber coisa de estrela. Porque eu apontava, olha, aquela lá, o Cruzeiro do Sul, aquela que é alfa e beta do Centauro, a estrela mais perto do sistema solar. Quando eu olhava para trás, a turma toda já estava conversando outro papo, outro assunto. Ninguém queria saber disso. Mas um cara, um deles, chamado João Batista, ele disse, cara, quem voltou para o Ceará foi Rubens de Azevedo. Aí eu, Rubens de quê? Rubens de Azevedo. Ele vai dar palestra na casa de Juvenal Galeno, sábado às 19 horas. Casa de Juvenal Galeno é ali na General Sampaio, vizinho ao Teatro Alencar, onde morou o grande Juvenal Galeno e tal. E a Nezinha Galeno, a Henriqueta Galeno, se eu não me engano, a esposa, que tomava conta da casa, virou
uma casa cultural, onde se reunia grupo de poetas. E o Rubens Azevedo ia dar palestra lá porque ele conseguiu que lá fosse uma sede provisória da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia. Eu não sabia nada disso. Um amigo que me falou que ele ia dar palestra e que ele era astrônomo. Digo, opa, então tá aí. Sábado, 19 horas, eu fui para a casa de Ronaldo Galeno. Sábado à noite, gente. Uma sala que tinha umas 100 pessoas. E eu cheguei muito ali, né? Com cuidado, tinha alguém falando lá na frente, e eu cutuquei aqui, né? Como é dia no Ceará, cutuquei aqui o cara de trás. Me diga uma coisa, o professor Rubens de Azevedo está aqui? Aí o sujeito disse, está ali, dando a palestra. E eu olhei e não vi ninguém, porque estava lá um quadro cheio de cartolinas, que o Rubens andava com aqueles desenhos para ele fazer as aulas dele, e eu não via. Aí eu perguntei, aonde? Aí o cara disse, você tem que se aproximar mais para você ver. Aí eu fui, é porque o Rubens tinha 1,5 m de altura. Mas quando, naqueles livros antigos, naqueles atlas, que tinha aparecido o nome Rubens de Azevedo, eu achava que, o que é que um cara com 15 anos, 16 anos, pensa de um cientista famoso, um nome como de Azevedo? Um cara alto, louro, dos olhos azuis, a imagem que tinha de cientista. Aí eu olhei, e fiquei lá, aguardei a palestra, me dirigi a ele, me apresentei e disse que eu gostava de astronomia e como eu poderia fazer para aprender, né? Ele disse, você pode ser sócio da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, a sede é aqui. A minha esposa, aí me apresentou a dona Jandira Carvalho de Azevedo, uma mulher extraordinária, uma pessoa que eu sempre já tive como a minha outra mãe, e ela era secretária da SBAA, Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia. Escrevi e comecei a fazer perguntas ao Rubens sobre astronomia. Como eu era muito ligado à parte de geometria, então eu fazia pergunta ligada à mecânica celeste, movimento dos planetas. Né? E a palestra dele tinha terminado às 8h30, por aí, e o negócio chegou às 9h15 da noite, do sábado, e ele perguntou, escuta, você mora onde? Professor, eu moro ali numa ruazinha vizinho paralela a 13 de maio, perto do Exército, que é o 23BC. Aí disse, pois vamos, que eu moro lá a 6 quadras depois de lá. Aí eu, como é? Eu fui conhecer o cara que morava a 6 quadras de mim. O sonho, um cara que passou 30 anos no sul do país, aprimorar o conhecimento, ficou famoso, né? Aí eu vim de carona de táxi. E para a casa dele, que era ali na Solon Pinheiro, quase esquina com a ruazinha perpendicular a Solon Pinheiro. A casa grande, atrás tinha um escritório dele. Fomos direto para o escritório. Ele abriu o escritório. Aí, amigo, eu vi mais de 1000 livros de astronomia, história, geografia, enciclopédias e 3 telescópios. Então, tu imagina como é que então eu fiquei ali. E tinha 2 telescópios do lado de fora desse quarto isolado que era o escritório dele. Um deles apontando para uma região do céu, e ele pegou uma luneta muito parecida com essa que está aqui, propositalmente colocada aqui atrás, um refrator de 60 milímetros. Ele apontou para a Lua, que por acaso estava no céu, nesse horário, no minguante, e botou o ocular e disse, pronto, veja aí as crateras da Lua bem de pertinho. Ainda hoje eu uso essa expressão nos programas que eu faço lá no planetário atualmente. Não mexa naquele outro. Era um telescópio maior,
diâmetro, era 200 milímetros de diâmetro, 20 centímetros, apontando para a região do céu. E ele disse que não mexesse naquele, porque ele ia lá dentro pegar um café para nós. Paciência, viu? O cara com 16 anos, olhando aqui para um telescópio de 60 milímetros, e ele disse que eu não mexesse no outro, ele deu as costas e eu fui olhar para o outro. Quando eu botei o olho na ocular, eu fiquei sério mesmo, assim, uns 2 a 3 segundos sem voz. Eu digo isso porque ele deu um susto por trás. Ele disse, eu disse que você não mexesse. Aí eu não mexi. Gente, quando eu botei o olho, eu vi os anéis de Saturno. Essa parte é difícil porque começou aí, né? E ele... Porque o Saturno que eu tinha visto até então, gente, era desenhos, pinturas naqueles atos de melhoramento, aqueles atos que a gente estudava. Aí eu vi, e depois dessa hora, nunca mais deixei a astronomia e nem a amizade com o Rubens. Foram 45 anos que eu convivi com ele. Manhã, tá, só sobrava o tempo da faculdade e dormia em casa. Muitas vezes eu dormia lá no escritório porque tinha observação, a gente fazia observação de ocultação de estrelas pela Lua, acompanhava. Eu conheci o Dermerval Carneiro como um chato, que chegava na casa do Rubens e se deitava no sofá, pegava no sono, e o Rubens lá trabalhando na prancheta, ele dormindo lá. Eu chegava lá, via aquele sujeito lá, como é que você aguenta esse sujeito aqui, rapaz? Não, mas ele é um ser inteligente, interessado e tal. Eu tinha a raiva dele. Aí eu chegava outra vez lá estava o Dermerval lá, deitado, sentado, mexendo e tal e coisa. Aí fui me acostumando com o Dermerval. A imagem da sala do Rubens já estava, o Dermerval já estava aliado à imagem daquela sala. Com o tempo é que eu vi que o Dermerval era um discípulo. E tudo ele aprendia, tudo ele perguntava, tudo ele seguia. Ele seguia o Rubens assim, como se fosse o mestre dele mesmo. Então eu dormia lá no escritório, aí passei a ajudá-lo em várias coisas da SBA. Uma delas era, hoje nós chamamos de digitar, mas na época era datilografar, no Hamilton, os extensos para confeccionar o boletim chamado Zodíaco, que era um boletim mensal que o Rubens criou desde final da década de 40. Ele foi embora do Ceará em 1949. Ele fundou a SBA em 1947, ali na rua Jaime Benévolo. E foi lá onde o pai dele, Otacílio de Azevedo, montou para ele o observatório que ele chamou Observatório Popular Camille Flammarion, que era um astrônomo francês que fazia o que o Rubens fazia, divulgação da astronomia, né? Então esse boletim zodíaco, ele recebia artigos de fora por carta, né, gente? Não tinha e-mail, não tinha redes sociais, não tinha drive no Google. Chegar pelo correio os artigos de Nelson Travinick, Gianni Colini, Eduardo da Silva Machado, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, Tomás Pedro Bum. E os desenhos? Eu tinha habilidade para desenhar coisas geométricas, eu tinha muita facilidade com o compasso, esquadro e tal. Mas imagens artísticas, aí é com o mestre Rubens de Azevedo, porque ele era também um pintor, um artista, né? Então, aí tem aquelas canetinhas que era uma esferazinha que você riscava o stencil para fazer a esfera celeste, o equador. Aí eu fazia essa parte. Depois eu e o Rubens íamos para o centro da cidade, porque quando ele chegou, ele foi trabalhar na Setur, na Secretaria de Turismo, que ele foi tomar conta da Ensetur, antiga, que a sede era ali, perto da parte da estação, naquele prédio que foi
foi um presídio, né, uma cadeia antiga. E a gente ia lá para rodar no mimeógrafo. Então nós rodávamos 100 cópias. Lá víamos nós com aquele monte de papel já impresso, com um forte cheiro do álcool, né, porque tinha... Chegava lá, separava as páginas e íamos colecionar. Esse trabalho eu comecei a fazer com ele. Essa época aí eu estava terminando a escola técnica e já entrando na universidade. Então, grampeava, fazia o rolo, botava o endereço com o grude, né? Colava com o grude e levava para o correio no centro da cidade e mandava o Brasil inteiro para os sócios da SBA. E fizemos durante isso anos. Começaram aí 2 importantes ações na parte da astronomia. Primeiro, o meu interesse em pesquisar astronomia. Eu sempre gostei de estrelas duplas e de ver a variação da colongitude lunar. A colongitude lunar, aquela linhazinha de sombra entre a parte luminosa e a parte escura. Quando a Lua está no crescente, a gente chama do dente de alho, né? Então, aquela sombrazinha vai aumentando durante os dias. E eu comecei a pesquisar que regiões, porque tinha entidade no exterior, observatórios do exterior, que queriam essa participação de astrônomos amadores, que a gente mandava essas observações. A observação das manchas solares, a gente mandava para essas instituições, onde a gente era sócio, né? E também estrelas duplas. Tinha essa parte de pesquisa, uma das 2 coisas que eu encontrei nessas ações com o Rubens. E a outra é a divulgação, porque eu vi naquele trabalho do Boletim Zodíaco a parte de divulgação científica, a parte de divulgação da astronomia, os textos de forma bem clara, às vezes lúdico, mas bem didático. E a gente sabe que até hoje no Brasil divulgação científica é uma coisa precária. Nessa época ele já enxergava isso. Nós mandávamos, gente, boletim para o interior do Mato Grosso, tudo por carta. Não tinha um site, não tinha e-mail, então ia pelo correio. Então teve essas 2 linhas de ações, que era a parte de se aprofundar na astronomia observacional e construir observatórios, e a parte de divulgação. Quando eu fui pegar as primeiras noções de astronomia, é que eu vi que a física e a astronomia não se pode aprender sem geometria. Então foi outro reforço. Quem não sabe geometria, quem não entende, não interpreta o universo local, o que você vive, ao redor, você não consegue enxergar a visão espacial das coisas, você não tem como interpretar o fenômeno físico, o astronômico, corretamente, né, para você, né, pesquisar. Já aí aos 18 anos, entre 17 e 18 anos, eu comecei a dar aulas de física e geometria nos cursinhos de Fortaleza, cursinhos pequenos. Eu gostava de dar aulas, né? Sempre gostei. E começou a aparecer um dinheirinho, né, de aulas de cursinho. Com esse dinheirinho, eu comprei um Fusquinha 1962. Aí eu tinha aquele carinho todo, dava polimento todo, sabe, ficava brilhando. Me lembrei aqui de outra dele, que ele conta muito bem. Ele estava interessado num telescópio, terminou vendendo o Fusquinha e comprou esse telescópio. Numa ocasião dessas, eu chegando no cursinho, curso Pedro II, dava aula mais em 2 ou outros 3 cursinhos ali do centro da cidade, do Jaci Menezes, aqueles cursinhos. E o dono da cantina do curso Pedro II viu o meu Fusquinha e perguntou: quanto você quer pelo Fusquinha? Aí eu: não está à venda. Era o que eu usava para ir para as aulas, né? Faculdade. Eu dou 14 milhões, era cruzeiro à época, né? Pelo carro agora. Aí eu: não está à venda. Nos dias de terça e quinta-feira,
eu ficava lá à tarde, chegava mais cedo, porque manhã era faculdade e tarde lá. E eu almoçava no centro da cidade. No intervalo ali, voltando do almoço, na rua Senador Pompeu, tinha uma loja de equipamento, artefatos de arquitetura, material de arquitetura, de desenhos arquitetônicos. E na vitrine tinha uma luneta, como essa aqui, que vocês estão vendo, de 60 milímetros. E eu perguntei ao vendedor, quanto é que é essa luneta? Ele disse 14 milhões. Aquele número bateu aqui. Eu cheguei no cursinho para dar aula, no intervalo fui até a cantina, cheguei para o seu William. Disse, cadê o dinheiro? Aí ele está aqui. Aí eu vendi o Fusquinha, fui para a loja, final do expediente, comprei o telescópio. Agora, aí vem uma história. Eu cheguei em casa, meu pai tinha um hábito de chegar do trabalho, tomava lá sua sopa, seu jantar, e botava uma cadeira na calçada. E aquela criançada toda ficava ali, ele contava histórias da infância dele, o pessoal gostava. Eu apontei lá na esquina com uma caixa de madeira desse tamanho, me aproximando para entrar em casa, e ele com a cadeira ao lado da porta. Cadê o carro? Aí eu vendi. E o que é isso? É um telescópio. Aí ele se avexou aqui, se arrumou, entrou, chegou lá dentro, chamou a minha mãe. Eu disse para você que esse seu filho não tem juízo. Ele vendeu um carro e comprou um telescópio. A minha mãe, mais assim, né, prática, mais razoável nas coisas, meu filho, como é que você vai agora dar suas aulas no cursinho, o seu transporte? Mamãe, a gente... Porque posteriormente eu comecei a escrever apostilas de física, encadernava, eu datilografava no extenso, levava para o centro, imprimia, colecionava em casa, grampeava a noite toda isso. E eu vendia para os meus alunos nos cursinhos. Cada aluno que adquirisse uma apostila tinha direito a uma aula de física de 2 horas no sábado à tarde, onde eu conseguia espaço no cursinho. Juntei dinheiro de novo para comprar mais tarde outro Fusquinha. Mas a experiência com o telescópio foi muito interessante. Nessa casa, na Rua Aurora, ali na 13 de Maio, tinha um quintal, né, escuro, favorecia para observação da Lua, de planetas. E eu chamava os colegas da escola técnica, né? Eu não estava na faculdade ainda, né? Era o finalzinho, já ia fazer vestibular. E aí os meus amigos vinham, à tarde, à noitinha, ver a Lua. Então era assim de gente lá. E assim começou aquela parte da divulgação, da difusão da astronomia, né? De mostrar a Lua para as pessoas, as crateras da Lua, bem de pertinho, como o mestre Rubens de Azevedo falava. Nesse momento, o colégio Santa Maria Gorete, ali na esquina da rua próxima a Imperador, por trás do Colégio São Rafael, antigo Colégio São Rafael, um colégio de freira, Santa Maria Gorete. Os meus professores de matemática e desenho geométrico, como Pedro Rodrigues Mota, me chamou e disse, escute, o Colégio Maria Gorete, Santa Maria Gorete, está precisando de um professor de física. Eu disse para ele que eu era aluno do ensino, antigamente, né, segundo grau, curso técnico da escola técnica. A gente dá um jeito, porque havia carência, né, também. Muitos professores da escola técnica também não tinham graduação, tiveram que fazer um concurso depois para ver a reclassificação desses professores. Eu fui. Então a madre, né, a irmã Rocha, diretora, grande educadora daqui, diretora do Colégio Santa Maria Gorete, e lá o coordenador do ensino médio, que era o segundo grau, era o professor Adroaldo Teixeira Castelo, grande professor de matemática conhecido em Fortaleza. Me apresentou a irmã Rocha. Gente,
eram quase 18 anos. Eu tinha um bigode. A irmã Rocha disse, ok, você gosta de dar aula? Sim. Fiz a entrevista. E ela me chamou no canto e disse, uma pessoa da secretaria vai pedir uma documentação a você. Aí você diz que faz a mecânica na Federal. 5º semestre. Aí, mas irmã, eu não faço faculdade ainda. Você não disse que faz mecânica na Escola Técnica Federal? Pois então, você faz mecânica na Federal. Eu nunca me esqueci disso. Ela usou um artifício que foi um benefício para todo mundo. Para mim, para o colégio, porque as notas das alunas, porque era um colégio feminino, eram só alunas. As notas das alunas desse colégio no vestibular não eram nada boas. Por isso o Adroaldo Castelo estava reformando a parte de matemática, física, química, né? Essa parte da área de ciências. Eu comecei a dar aula. Gente, eu fiz vestibular concorrendo com as minhas alunas, só que elas não sabiam. Não podia dizer. E nem podia tirar o bigode. Porque segundo a visão, né, da diretora, eu ficava com uma característica mais adulta como professor. Isso valia, isso vingava, sabe, gente? O nome é esse, vingava. Então, foi assim que aconteceu essa primeira parte, onde eu peguei, vendi um carro para comprar um telescópio e começou essa associação de dar aula de física e também entrei na faculdade, né? E aí, o Rubens chegou e disse, acaba com esse negócio de cursinho, isso não leva a nada. Eu digo, eu vou ganhar dinheiro como? Essa época, apareceu na casa do Rubens de Azevedo, um engenheiro italiano que já tinha adotado o Brasil, Fortaleza, como a sua segunda nação, segunda cidade, adorava Fortaleza, casou com uma brasileira chamada Ferruccio Ginelli. Ele veio para cá para montar o moinho cearense, que era do grupo J. Macedo. Então, aliás, moinho Fortaleza, que era do grupo J. Macedo. E ele montou a CEMEC, Construções Eletromecânicas S.A., do grupo Macedo. Foi aí onde foram construídos aqueles transformadores que ainda hoje se vê nos postes da cidade. Ele era um engenheiro, um gênio da engenharia eletromecânica. Ele montou um parque tecnológico ali no bairro Presidente Kennedy, chamado CEMEC. Então o Rubens falou com o Ginelli se ele tinha um emprego para mim, já que eu tinha habilidade com projetos de mecânica, eu fiz mecânica na escola técnica. E eu gostava do desenho técnico, né? Então o Ginelli pediu para eu ir lá fazer uma prova na CEMEC. Eu concorri com 14 engenheiros formados. Eu sei que eu fiz a prova, né? Para engenheiro, eu estudante, iniciante da faculdade, e passei. Ele telefonou para o Rubens dizendo que eu me apresentasse. Eu fui para a CEMEC, meu pai morreu no sábado. Eu fui na CEMEC, me apresentei segunda-feira e comecei a trabalhar uns 5 dias depois. Então foram 2 anos com projetos de Max Munhoz ao lado do genial Ginelli. Durante esse tempo, ele fez um projeto de um telescópio em berço inglês, uma coisa impressionante, uma coisa de realmente impressionar. Ele era muito rigoroso nas dimensões, um telescópio, o espelho veio de fora, era um Cattler americano de 300 milímetros, um lambda sobre 5, pouca gente vai, mas quem é bom na astronomia sabe disso. E me chamou, ele vivia viajando, né? O Brasil inteiro, grupo enorme. Disse, olha, Dermer, Dral, Dimeval,
Fique acompanhando a construção do telescópio aí, o eixo polar, tem que estar com o balanceamento dinâmico correto. Ele sabia que eu conhecia a parte de astronomia e da precisão de telescópio, contava comigo. Num galpão onde se fabricava as máquinas de moinho, que eu fiquei na seção de moinhos, projeto de máquina de moinho, e eu acompanhei esse telescópio. 1.800 quilos, um berço inglês enorme, que ele montou na casa dele, ali na Tiburcio Cavalcante com a Dom Luiz, onde hoje é um mini shopzinho que tem farmácia, antes era a casa dele, era uma casa de esquina. Ele montou lá um observatório e colocou esse telescópio. Esse telescópio foi visitado por vários amigos, colegas astrônomos do país inteiro, que quando chegava aqui, a primeira coisa que o Rubens de Azevedo fazia comigo era levar esses visitantes para conhecer, porque era o telescópio mais sofisticado do Brasil, com todos os recursos de movimentação, de coordenadas, de astrofotografia, a astrocâmera. Ele desenhou, projetou e ele construía. Ele defendia que o astrônomo amador tinha que construir seu próprio equipamento. Então, houve essa transição de eu sair de cursinhos, passei 2 anos na SEMEC, mas durante esse tempo, que foi muito importante para mim, para a experiência, que eu passei em 6 meses de projetista 1 para projetista 3. Fui promovido. Após isso, eu disse para ele que queria ir embora, que eu não queria ficar a vida toda orientando projetista e desenhista numa prancheta. O meu negócio era dar aula. O Ginelli continuou uma amizade que durou até ele falecer. É tanto que nós homenageamos o Observatório da Seara da Ciência de Observatório Astronômico Ferruccio Ginelli. Foi muito bem aceito pela diretoria da Seara, né, porque merecidamente. Então o Rubens era amigo do dono do Colégio Cristos, professor, o Dr. Roberto Carvalho Rocha, que montou um colégio na sua casa, escolas dando aulas particulares, na esquina da Barão de Stuart com a João Carvalho. Ele ligou para o Dr. Roberto: escuta, você não quer um professor de física? Não tem uma vaga aí? Eu fui falar com o Dr. Roberto, e uma longa entrevista, que ele era muito formal, ele perguntou até a origem do meu pai. Mas o filho dele, José Lima Carvalho Rocha, uma pessoa que me acolheu muito bem, ele me deu, sabe, todas as condições para eu desenvolver, o que vocês vão ver, que eu vou dizer daqui a pouco. E o José era médico, mas dedicou-se ao colégio, né? O colégio fez pedagogia. Acontece que, na minha eterna impaciência, 2 aulas, eu morando na 13 de maio, Colégio Cristo, na Barão de Stuart, eu passava o dia no colégio. Então, eu vasculhando lá por cima, encontrei no último andar, acima do último andar, um quartinho com a laje em cima, sem guarda-corpo, uma laje em cima e um quartinho embaixo com uma porta, um birô. Quando eu acessei acessei por curiosidade, fuçando, como se diz, né? Procurando alguma coisa fazer. Voltei para casa e desenhei um observatório em cima dessa laje, lá no Colégio Cristo. Né? Então, apresentei para o diretor, José, porque a gente não constrói uma cúpula de 5 metros de diâmetro lá em cima, para os alunos, né? Aí eu fiz a minha justificativa. Aí ele olhou para mim: olha, gente, o dono de uma escola particular, um colégio particular, né, que deve ser tratado como uma empresa, né, se não fecha. Nunca ouviram falar nessa história de observatório astronômico em escola. E nunca, o único colégio no Norte e Nordeste que tinha um observatório particular era o Colégio São João, no Recife. E quem coordenava a parte de astronomia era o padre Johannes Polman, um padre holandês, que tinha um clube de astronomia do Recife, com quem a gente tinha contato. Só que ele chamou o pai dele, disse: papai, esse rapaz aqui é Dermerval, professor de física, eu sei quem é, né?
Ele quer construir um observatório lá em cima. Eu disse para ele que lá é o seu lugar, esse espaço, esse quartinho que tinha 3 metros por 3 metros, uma portinha, um birô, e a laje em cima, era o lugar onde o Dr. Roberto lia à noite. Aí ele disse, construiu o quê? Um observatório astronômico. Deixa comigo, venha cá. Aí me chamou para a sala dos professores, sentamos numa mesa, ele pegou um papel, uma caneta. Me explique aí por quê e quais são os 2 dias do ano em que as noites são iguais aos dias. Aí eu, como o mestre Rubens Azevedo já tinha me dito algumas vezes, falei, não existe isso. Dia nunca é igual à noite. Agora o senhor quer dizer a duração do dia é igual à duração da noite, 12 horas. Aí ele disse, vem cá, me levou para a casa dele. Lá tinha uma luneta de 80 milímetros. Construa o observatório, eu vou falar com o José. Ora, juntem as coisas. Ele teve 12 filhos, foram 13. O José, médico, pedagogo, e tinha o Eduardo Lima Carvalho Rocha, que era engenheiro mecânico e tinha uma oficina, que é a oficina, que é a LCR, metalúrgica LCR. Na Silva Paulé, ali ao lado, perto do Colégio Cristo. Então, estava tudo, era só juntar as coisas. Fui lá com desenho, montamos a cúpula, montei uma equipe, sempre tive uma equipe de assistentes para ensinar. E eu pegava os meninos no 8º ano, por quê? Porque eu ia ter 3 anos com eles. 8º ano, primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio. Porque 3º ano, a visão era só vestibular. Então eu tinha 3 anos com ele. Meninos de gente da classe média alta. Mas eu fazia esses meninos ficarem só de calção, no meio do sol quente, levantando uma cúpula lá para cima. Que muitos coordenadores e professores dizem, rapaz, tu sabes que esses meninos são filhos? Acontece que alguns pais, até depois nos comentários, diziam que foi uma grande coisa, porque o assunto em casa ficou diferente, os meninos faziam aquilo com gosto, você dá chance para o jovem dessa idade aí, você colhe bem. Agora precisa dar oportunidade e orientar. Então nasceu o primeiro observatório astronômico em escola particular no Ceará. No dia 1º de janeiro de 1982 nós inauguramos. Eu fiquei de 80 a 82 na SEMEC, saí, fui para lá e montamos o observatório. Passei 10 anos no Colégio Cristo, depois fui para o Colégio 7 de Setembro. Lá no Colégio Cristo construímos 2 estações, que eu vou falar daqui a pouco, com o surgimento do Halley. Em 91, fui para o Colégio 7 de Setembro, montei mais 2 estações. Nesse tempo, eu montei observatórios em Tianguá, observatórios em Limoeiro do Norte, ligado à Universidade Estadual do Ceará, o Observatório Otto de Alencar da Universidade Estadual do Ceará, da UES, lá no Itaperi, montei com o Rubens Azevedo. Então surgiram os primeiros observatórios que eu achava importante que houvesse para poder fazer a divulgação, tanto no meio acadêmico quanto no meio popular. Exatamente na época que estava chegando o cometa Halley, que foi um maior evento, né, da década de 80, de observação astronômica, nós fazíamos parte do Observatório do Colégio Cristo, fazia parte do PBOCH, o Programa Brasileiro de Observação do Cometa Halley, que foi coordenado pelo colega Nelson Tavinic, da Unicamp. Então, nessa época, o italiano, nosso amigo Ferruccio Dinelli, recebeu um convite irrecusável para passar 4 anos na Itália. Ele me procurou, disse, Dimeval, o que eu vou fazer com essa giostra? Que ele falava assim, o observatório sofisticado que eu falei. Um observatório incrível. Aí, você me compra esse observatório. Eu comprar, sem condição. Então, mas eu sabia o que ele estava querendo dizer. Falei com a direção do Colégio Cristo, argumentei a vinda do cometa Halley, e foi aí que surgiu a Estação Beta, um outro observatório, na outra esquina do Colégio Cristo.
E lá instalamos, a direção do colégio comprou o observatório inteiro, o telescópio, com cúpula e tudo. Câmaras, ele preparou uma câmera especial para tirar foto do cometa Halley. Filme de 120 milímetros, né, então, que eu usei para tirar foto do cometa Halley à época. Esse observatório ficou lá no colégio até eu sair em 91. Mas a direção do Colégio 7 de Setembro me convidou, né, para ficar aqui. Tive convite para ir para a Unicamp, lá para o Observatório do Capricórnio, trabalhar lá com os colegas. Mas fiquei aqui. Minha filha tinha 3 anos, então bateu aquela coisa, né, de pai. E eu não conseguia ficar separado dela há muito tempo. Eu já tinha me divorciado e minha filha era minha, né? Então fiquei aqui, aceitei o convite do Colégio 7 de Setembro e lá montamos um observatório astronômico, também de 5 metros de diâmetro, naquela sede ali da Antônio Salles, próximo a Iguatemi. Que eu convidei um grande parceiro, uma pessoa assim, que foi, né, podemos até dizer, nossa cria do Rubens, e depois começou cedo comigo lá na SBA, onde eu dei orientação, onde eu ensinei, enfim, que é o professor Eliomásio Moreira, que eu convidei para dar aula no Colégio 7 de Setembro, onde eu tinha assumido a coordenação de matemática e física. E aí foi um grande parceiro durante anos. Montamos a estação e foi lá, nesse observatório, que nós tiramos uma foto inédita de um eclipse lunar em novembro de 93. E teve um eclipse lunar, um eclipse total da Lua, belíssimo eclipse. E ali a foto que marca é exatamente esse eclipse lunar, porque essa foto foi um eclipse triplo. Que na madrugada do dia 3 de novembro de 93, todo mundo dormindo, eu estava com a minha equipe lá no observatório, às 3 horas da manhã, o Brasil inteiro tinha nublado, meus colegas do Sul não conseguiram, e eu estava com o telescópio apontando para o eclipse da Lua, e assim, num átimo, me acordei, o céu abriu, e não consegui registrar uma foto do eclipse total da Lua. Essa foto ficou muito famosa, porque o instante exato, ele fotografou 3 eclipses ao mesmo tempo, porque a Lua estava eclipsada pela sombra da Terra, e a Lua estava cobrindo 2 estrelas da constelação do Touro, que estava na borda, no limbo da Lua. Uma foto que a gente não consegue fazer novamente, nunca, quase nunca, né? Então o colégio fez um cartão de Natal, distribuiu para, né, os amigos, colegas. A gente mandei para revistas, para o Canadá, colegas dos Estados Unidos, da Europa, essa foto que ficou, né? Esse observatório, no Colégio 7 de Setembro, nós fizemos cursos, palestras, etc. O Ginelli volta da Itália, dos 4 anos, e monta outro observatório. Com todo rigor, uma preciosidade, só que desta vez, em vez de refletor, o menor refrator de 100 milímetros, duplo refrator, com uma precisão fantástica, e começou a tirar uma série de fotografias também da Lua e de planetas. Com o tempo, ele chega para mim e diz: Dimerval, olha o que construíram aqui na minha frente no leste, lá na esquina da Tiburcio Cavalcante com a Dom Luiz, surgiu um prédio enorme de mais de 18 andares, 20 andares, que cobria todo o leste. Então, lá vem o Ginelli de novo: Dimerval, me compra esse observatório, esse telescópio, porque não dá mais, olha aqui. Aí, falei com a direção do Colégio 7 de Setembro, compramos e montamos a estação beta do Colégio 7 de Setembro, ali na sede da Avenida do Imperador. Então, o 7 de Setembro também ficou com 2 observatórios. Inclusive, os observatórios, né, tem muita coisa dele também. Todo mundo costuma fazer a brincadeira, né, e ele já acertou isso, que toda a cúpula que você vê no Nordeste, aqui no Ceará, né, toda a cúpula que você vê aqui no Ceará é construção do Dermeval, com exceção da cúpula da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ali no centro.
Se você sobrevoar o Ceará, você vai ver 8 cúpulas, tirando a da Igreja Coração de Jesus, as outras todas foi projetos nossos que eu fiz com observatórios, né? Tianguá, Lima do Norte, Guaraciaba, Sobral e Fortaleza, vários, né? Então, durante esse tempo aí, já na metade da década de 90, né? Eu, coordenador de matemática e física do Colégio 7 de Setembro, recebo uma ligação e uma visita que a nossa assistente, secretária assistente lá da coordenação, disse: professor, eu tenho um carro preto lá embaixo, querendo falar com o senhor. Aí eu, mãos ao alto, não fiz nada, vamos ver. E um rapaz desceu e disse: o governador quer falar com você. A informação é que ele queria que eu procurasse o secretário da Cultura do Estado do Ceará, que era então Paulo Linhares, para montar um projeto, um planetário no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que quando eu passava lá em frente, estava em obra. Eu não achava nunca que aquilo ia ser, eu achava que era um convento, não sabia. Procurei o Paulo Linhares, que me encaminhou para os arquitetos Fausto Nilo e Delbec Ponce de Leão, que foi amadurecendo, quando eu fui conhecer a maquete do Centro Dragão do Mar. E aí, localizar, colocar um planetário, que era a ideia do então governador Ciro Gomes, era montar um planetário no Centro Dragão do Mar. E os arquitetos Fausto Nilo e Delbec abraçaram a ideia, e a partir daí eu comecei a dar orientação. Eles nunca tinham construído planetário, tem umas especificações, além da arquitetura, que é o trabalho deles, mas tem a parte técnica da estrutura do que serve para se montar um planetário, né? Espessura de laje, negócio de vibração, essas coisas. E o Estado do Ceará comprou o primeiro planetário, que foi um alemão, o Skymaster ZKP3, que é o modelo da Causais, que é a maior fabricante de planetários do mundo, dos planetários melhores do mundo, alemães. Detalhe é que o governador saiu para assumir outras funções, deixou o governo do estado, e o Centro Dragão do Mar ficou parado. Até vir um novo governo, a gente tem que dar uns créditos, né, que foi o governo do Tarso Gereissati, e em janeiro de 98, o novo secretário, então, Nilton Almeida, telefone, disse: bicho, vamos botar o planetário para frente. O governador quer inaugurar o Centro Dragão do Mar. E só queria inaugurar se instalasse o planetário. Na verdade, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura começou a funcionar experimentalmente em agosto de 98. Só que desde 95, o planetário, desde 96, o planetário estava guardado, imagine só, em containers, lá no porto do Mucuripe, num patamar lá do porto, junto a um monte de containers. Veja bem, sol, chuva, em containers, um equipamento desse. Eu fiquei com medo, porque 2 anos dentro de um container, sol, maresia, né, porque é ali no mar, parte do porto, no Mucuripe, não tinha o Porto do Pecém. E eu liguei para a Alemanha para saber se precisava ir, como é que vai funcionar isso ainda. E eu tive uma notícia que é uma coisa assim de tecnologia incrível. Os alemães disseram: nós garantimos o container complementário no fundo do mar por 6 meses. Aí eu, ok, fiquei mais tranquilo. E fomos pegar o planetário. E nós passamos a instalar o planetário em janeiro de 1999. Atravessamos todo o janeiro, ou como era analógico, demorava muito. Hoje, digital, você demora 2 semanas, você monta um planetário. Né? Já veio os núcleos, kits completos de placas eletrônicas, só espeta, né? Tira lá a testa, sincroniza, pronto. Passou o carnaval, tudo. Aí vem a preparação de uma sessão de planetário. Tinha que ser tudo gravado dentro do planetário. O narrador, tinha um sistema de Tascam, né? 8 canais. Um era a voz,
outro era uma trilha sonora, outro era um efeito. Tudo isso tinha que ser feito de noite, de madrugada, por causa dos barulhos externos. Então a gente ficava lá com a equipe montando. Nesse tempo, o governador do estado passava algumas vezes por lá, de domingo, e a gente estava pendurado na cúpula com os alemães, montando a cúpula para depois montar a parte interna. E disse, professor, vamos inaugurar esse negócio. Não tem que montar. Quando terminou, montou, os alemães foram embora, agora fica para montar a sessão. Vamos inaugurar esse negócio. Enfim, aqui ele bateu o martelo. Vamos inaugurar no dia 28 de abril. Quem definiu essa data foi o governador. Claro, o governador deve ter sido o corpo cerimonial dele, né? O pessoal. Então eu tinha 15 dias para montar uma sessão. Como estava se avizinhando os 500 anos do Brasil, né? Supostamente 500 anos da descoberta do Brasil, isso era abril de 99 e abril de 2000 ia se comemorar. Então eu fiz uma sessão do céu dos 500 anos do Brasil. E inauguramos o primeiro planetário do Ceará. No norte e nordeste do Brasil só tinha planetário em Fortaleza e em João Pessoa. Durante a instalação do nosso, estava também, a mesma equipe saiu daqui para instalar o planetário de Belém. O governador Almir Gabriel, que era colega do governador daqui, pedia muito a ele para me liberar, para eu ir para lá, ajudar os alemães a montar. E eu fui lá para Belém montar também, e foi inaugurado 13 de agosto, o planetário de Belém. Então o norte e o nordeste ficaram com 3 planetários. Imagine só, todo o norte e nordeste, só em João Pessoa, Fortaleza e Belém. Em 2009, foi eleito como o Ano Internacional da Astronomia, alusivo aos 400 anos de que Galileu apontou pela primeira vez para a astronomia, inclusive em praça pública. É ali que começou a popularização. Ele tinha isso, ele popularizou. As pessoas pensavam que a Lua era uma casca lisa. O Galileu mostrou que era cheio de crateras. Então aí, eu fui convidado a participar da Comissão Nacional para organizar os eventos do Ano Internacional da Astronomia. Eu aceitei o convite, a presidência da Comissão Nacional, Coordenação Nacional, o sponsor, né? Era o Augusto Daminelli, um astrofísico brasileiro, virou nosso amigo, me convidou a participar, éramos 10, e as reuniões eram no Rio de Janeiro, lá no Observatório Nacional. Então ficou definido que o professor Dermeval aqui faria as atividades do Ano Internacional no Norte e Nordeste. Numa das voltas, das viagens de voltas, o avião que eu vinha passou pela praia, pela orla, e eu vi a cúpula do planetário. Então instalou uma ideia, né? Surgiu uma ideia como ação daqui do Ceará para o Ano Internacional da Astronomia. Qual era? Comprar o mais moderno planetário para Fortaleza e levar o de Fortaleza com upgrade para a cidade de Sobral. O governador do estado era Cid Gomes, que em 1999 era prefeito de Sobral na inauguração do planetário aqui. Em janeiro de 99, em plena montagem do planetário aqui, ele me convidou para auxiliar na montagem do Museu do Eclipse em Sobral, para ser o curador científico, da parte científica. Porque foi lá em Sobral, no local do museu, onde foi comprovado pela primeira vez ao mundo a teoria da relatividade do Albert Einstein. E eu sugeri, por que você não monta um observatório? Ele comprou a ideia, comprou um telescópio e foi inaugurado um observatório junto com o museu. Um observatório que eu coloquei o nome de Henrique Morise, que foi o coordenador das comissões inglesas, americanas, que vieram para Sobral fazer observação. Ali, no pátio da Igreja do Patrocínio, em Sobral. Só que ao lado tinha uma roda desses teatros, né, de praça, uma roda grande, com 11 metros de diâmetro. Aí eu, 99, aí eu sonhei, que tal o observatório, o museu e um planetário? Porque o nosso, de Fortaleza,
planetário, que eu coloquei o nome, com muita justiça, Rubens de Azevedo. E em exercício estava um amigo, em exercício como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, o professor Mauro Oliveira. Aí tem um pequeno detalhe. Eu disse a ideia para ele. E um dos conselheiros da CECITES disse, por que você não anuncia isso tudo dentro do planetário daqui? E o Mauro convocou todas as pessoas, conselheiros da Secretaria da Ciência e Tecnologia, que ele montou um grupo de conselheiros, pessoal da Química, da Biologia, da Física, e pela primeira vez na história se ouviu falar num conselheiro de Astronomia na Ciência e Tecnologia do Estado, porque não tinha, né, gente? Então, num fatídico dia 17 de janeiro de 2008, todo mundo lá dentro do planetário, eu falando sobre o projeto, onde o professor, vários professores lá disseram, essa é a ideia mais genial que eu já ouvi. É uma ideia impressionante. Nesse momento, o professor, meu amigo, meu colega, de muitas décadas, Eliomar Moreira, me telefona, dizendo, Derma, o mestre está hospitalizado, Rubens de Azevedo, que a gente chama de mestre. Eu estava dentro do planetário Rubens de Azevedo, falando sobre ele, sobre que a ideia, quem teve a ideia primeira de um planetário para o Ceará não foi Dermerval Carneiro, foi o Rubens de Azevedo. Eu fui apenas um seguidor, ele não conseguiu montar com as articulações dele, e eu apareci e, enfim, deu essas coincidências, foram felizes coincidências que deu para montar. Eu botei o nome planetário Rubens de Azevedo, inclusive tem uma coisa que ele disse, pode tirar meu nome daí, eu ainda estou vivo, ele falava assim, mas vingou. Na inauguração, o governador Tasso, o secretário perguntou, diga ao governador por que Rubens de Azevedo. Eu falei 2 linhas do currículo do Rubens e ele disse, está colocado o nome. Aí eu estava com um grupo lá todo, gente, eu vou atender aqui o Eliomásio, porque o professor Rubens, que eu acabei de falar, está hospitalizado, eu vou saber o que é. Saí um pouco, o Eliomásio disse, bicho, é o seguinte, eu vou logo te dar a notícia, o mestre morreu. Rubens de Azevedo morreu exatamente no 17 de janeiro de 2008, quando estavam se iniciando os trabalhos do Ano Internacional da Astronomia. Acho que era o que ele mais sonhava fazer, porque era um divulgador de ciência. E o objetivo era esse, né? Aliás, isso aqui eu vou dizer com o dedo em riste. Se nós somos o melhor planetário da América Latina, isso tem uma razão. O planetário Rubens de Azevedo é o melhor da América Latina, graças a Dermerval Carneiro. Um sábado, o meu amigo Mauro Oliveira me convida, no sábado pela manhã, tá fazendo o quê, bicho? Eu digo, nada, vamos ali, eu tô com um problema no carro, vamos consertar esse negócio, me ajudar aqui. Na verdade, ele tinha a intenção de me mostrar um grande projeto dele, Pírambo Digital, mas tinha um problema no carro, o pneu dele estava lá com problema. E aí nós fomos rodeamos o Pírambo tudo, nos perdemos lá numa rua e outra. Chegamos lá, no barzinho em frente, onde ele estava sendo consertado lá o carro. Eu disse, Mauro, eu tenho essa ideia de comprar o planetário mais moderno para Fortaleza e levar o outro para Sobral. Ele disse, bicho, essa ideia é fantástica e eu tenho esse dinheiro. Então, o Mauro Oliveira foi muito importante, o responsável, eu chamo de patrono dos planetários do Ceará, porque não fosse ele ligou para o prefeito de Sobral, o Clodovil Arruda, que deu um apoio também junto aqui ao gabinete do governo. O convênio foi firmado, e aí ele pediu um projeto, eu apresentei um projeto que era de 40 folhas, um negócio bem completo. Eu fui para casa, uma coisa que tinha uns 40 páginas, eu transformei em 3. O que é, quanto é, onde é que está o dinheiro, que era o dinheiro que o Mauro falou do convênio. Aí eu levei para ele, ponto, leve lá para o governador, eu não, para você é o secretário, a ideia é sua, enfim. Levei, entreguei para o secretário, chefe de gabinete, Ivo Gomes. Às 17 horas da segunda-feira ele liga para mim, governador, aprovou seu projeto. E aí surgiu a compra e o upgrade do primeiro planetário digital
passamos do analógico para o digital e leva outro para Sobral, exatamente em junho de 2010. O Demerval, que é uma pessoa que sempre se interessou por astronomia, eu entrei em contato com ele há muitos anos atrás, quando a gente criou o Clube de Ciência, que funcionava aqui no campus do PC, né? E eu queria fazer atividades de astronomia, porque sempre a gente sabe que a astronomia é um tema que os estudantes, né, a meninada adora, né? E a gente queria exatamente atrair a meninada para, né, a área de ciência. O professor José Evangelista, um amigo que eu tenho um mais profundo respeito, ele coordenava física aqui na UFC, para eu dar palestra e trazer telescópio. Ele já queria criar cultura, porque ele sempre quis fazer divulgação da astronomia também. Durante esses 25 anos aí que surgiram, né, toda essa conquista de observatório em escolas e planetários, aconteceu uma coisa da mais alta importância para a astronomia no Ceará e eu acho também que, podemos dizer, no Brasil em termos de divulgação. É porque a Seara da Ciência, que surgiu exatamente no mesmo ano que surgiu o planetário, ambos têm 25 anos, surgiu ali na rua Paulino Nogueira, próximo, né, de frente à reitoria da UFC. E a Seara, essa época, era matemática, física, química, biologia. Já tinha o professor Marcos Vale já tinha as articulações para fazer o teatro científico, já estava iniciando, né, com tudo isso aí. E aí, a partir daí, então, começou a parte de astronomia na Seara da Ciência. Então, os anos foram passando e a gente montando coisinhas, modelinhos aqui e acolá, palestras, a gente fazia viagens, né, para o interior, com a turma, o professor Marcos Vale, o professor Cleuton Freire, o professor José Evangelista, as meninas do teatro, né, científico, a gente viajava, deu palestra em Beberibe, Sobral, fizemos o ano 2005, o ano internacional da física, a Seara participativamente, já levando, eu já ia participando, já fazendo as partes de astronomia da Seara. Nós temos que ter na universidade esse local em que pessoas como Demerval, né, pessoas que têm esse perfil, digamos, de inovação, encontre eco, né? E eu fico feliz porque a Seara da Ciência é exatamente o local que vai ao encontro dessa característica, do cara criativo, né, do camarada que quer que a vida seja bem melhor e será, como diz o poeta. Então, quando veio o edital do Ano Internacional da Astronomia, eu aprovei um edital pelo CNPq, o mesmo edital o professor Evangelista fez pela Seara, a gente combinou antes, para sincronizar e contemplar a construção de um observatório astronômico na Seara. Quando a gente veio aqui para o novo prédio da Seara, aqui no PC, na entrada do campo do PC, a minha ideia, e a ideia aqui do Marcos, que era o diretor da época, né, era fazer um observatório aqui no prédio da Seara, né? Então, é claro, eu já entrei em contato com o Demerval e o Demerval deu toda a assistência técnica, explicando o que a gente devia fazer, arranjou um profissional que sabia fazer a cúpula, né? Nós fizemos o projeto e, finalmente, depois de algum tempo, né, tivemos algumas dificuldades, a gente teve um financiamento muito bom, né, da FUNCAP, né, para comprar a cúpula, comprar os telescópios, né, e o equipamento de computação, montamos, né, e conseguimos inaugurar aqui o observatório, né, aqui dentro do prédio da Seara, que está funcionando excelente, né, de uma forma muito boa. Surgiu a parceria Planetário Rubens de Azevedo, Seara da Ciência. Então, quando veio a construção do observatório, a parte de engenharia civil foi feita pela própria, né, Universidade Federal, e a parte da cúpula de equipamentos, computador e telescópios ficou com o edital aprovado, que era um convênio
do CNPq com a FUNCAP, a verba que a gente conseguiu aqui para a Seara. O professor Evangelista coordenador desse edital, e eu como a parte executiva dessas ações. E aí montamos um observatório que colocamos o nome Ferruccio Ginelli. Hoje a Seara conta com o núcleo de astronomia, no Observatório Astronômico Ferruccio Ginelli, e nós realizamos durante o ano, com essa parceria com o planetário, alunos que vêm visitar o Salão da Seara da Ciência e é indicado para visitar o planetário, e o planetário indica os seus visitantes de escolas para visitar a Seara. Nessa parceria, nós fazemos, sempre que vem um pesquisador, um cientista de fora, a gente contempla palestras no planetário e palestras na Seara da Ciência. Oficinas, cursos, minicursos, treinamento, que é feito na Seara, nessa parte da astronomia. Então, eu considero da mais alta importância que nós podemos dizer 2 centros de divulgação científica sincronizados, que é popularização da astronomia e ciências afins, porque a Seara abrange o leque todo, desde ambientes, de ambientes como a caatinga, como a biofísica, a biologia, de comportamentos, né, culturais, os comportamentos culturais locais da região, clima, vegetação, é exposto aqui na Seara. Observações microscópicas, experimentos com física e com astronomia. A Seara respira tudo isso. O planetário é um veículo de exposição, de apresentação, de sessões que também faz a divulgação da astronomia e ciências afins. Então, é uma relação, uma parceria muito saudável. Encontrei aqui amigos muito importantes, muito amigos e pessoas da mais alta competência, como o professor Marcos Vale, como o professor Cleuton Freire, como o professor Hilde Guedes, ex-diretor da Seara, o professor José Evangelista, que me deram muito apoio, me receberam muito bem. Foi o tipo de uma coisa que precisava da outra, né? E o casamento deu certinho até hoje. A gente continua aí com essas atividades, porque ambas as pessoas pensam no mesmo, né, com o mesmo objetivo, divulgação científica, de forma lúdica e didática. Porque não adianta falar termos. Você pode ensinar a teoria da relatividade para o ensino fundamental? Pode. Depende do apresentador, depende do professor, depende da linguagem que está usando. Não há dificuldade para aprender ciência. Você mudou o método, você atinge o maior número de pessoas. É isso que a Seara faz, é isso que o planetário faz. E o Derval, para mim, sempre foi assim, uma pessoa cósmica. Ele sempre, desde cedo, é meio afastado da mesquinhez do mundo. Daí uma pessoa brilhante. Dermeval é um homem brilhante, né? E o Dermeval merece toda a homenagem que possa ser feita a ele. Quando se fala de Dermeval Carneiro, olha, eu primeiro dou um sorriso, porque eu acho o Dermeval uma figura extraordinária, sabe? É uma coisa que a gente pode dizer que foi de grande sucesso a interação com o Dermeval para criar o grupo de astronomia, né, aqui da Seara.